vida. Abre o teu coração para a palavra da verdade. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, ouviremos agora o nosso irmão Leandro trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Continua aí orando, meditando e abre o seu coração para ouvir a voz de Deus. Este livro aberto, meu amigo, minha amiga, é Deus falando com a gente. Amém? Então abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Jesus te ama e quer realmente mudar o teu projeto, mudar a tua vida. Ele tem algo melhor para você, mas depende de você abrir o coração para o aceitar, para o adorar e para confessar o seu nome. Irmão, amém, graças a Deus, amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos por nesta manhã nós estamos aqui em praça pública falando do amor de Jesus Cristo para todos aqueles que desejam ouvir a sua voz. Estamos cumprindo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, esse será salvo, porém aquele que não crê, esse já está condenado, assim diz a palavra do Senhor. Mas estamos felizes de estarmos aqui nesta manhã para falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler apenas alguns versículos que se encontram na palavra de Deus, no livro dos Hebreus, Hebreus capítulo de número 9, e versículo de número 27, e o versículo de número 28, que nos diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27 ao 28, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Vou repetir o último versículo, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se também uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez. Queridos, amados ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, somos gratos e felizes por estarmos aqui. Já é o motivo de nós agradecermos a Deus só em amanhecermos vivo, porque a vida é uma dádiva do nosso Deus. O texto, os versículos a qual ora li, aonde o escritor aos Hebreus, ele vai nos falar que Cristo, ele vai aparecer uma segunda vez. Sem sombra de dúvida, todos nós acreditamos que Cristo, ele já veio à terra uma vez, tirar o pecado da humanidade, nos morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então Cristo, ele veio à terra pela primeira vez, cumpriu o seu mandato, cumpriu o seu chamado. E claro, como ele veio a primeira vez, ele deixou os sinais esse proferido pelas Sagradas Escrituras, usado pelos homens de Deus, dizendo que ele iria vir, que ele iria nascer de uma virgem, ele iria nascer de uma mulher chamada Maria. E claro que, como a primeira vez teve os seus sinais, também a segunda vez Cristo, ele deixou os seus sinais nas Sagradas Escrituras para que nós possamos saber que ele irá voltar, ou que está perto de Jesus, ele vinha a este mundo. Amados irmãos,
se uma coisa é certa é que Cristo, ele vai voltar. Claro que alguns acreditam que Cristo vai voltar, outros não, porque uma mensagem aonde muitas vezes as pessoas ficam se perguntando e dizendo, faz tanto tempo que as pessoas evangélicas pregam que Jesus vai voltar, que ele está vindo a este mundo, e a gente não vê nada. A gente, há mais de 2000 anos que essa mensagem é pregada, dizendo que ele iria voltar. Os discípulos pregaram isso, os apóstolos pregaram essa palavra, ensinaram essa palavra. Os próprios anjos, quando Jesus estava subindo ao céu, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 9 e versículo 10 e 11, quando os discípulos estavam olhando para Jesus subindo ao céu, os anjos olham para os discípulos e ficam e diz aos discípulos dizendo que o mesmo Jesus que estava ali subindo ao céu, um dia também ele iria voltar a esta terra, ele iria vir de novo a esta terra, ele iria chegar de novo para esta terra. Então Jesus ele vai voltar, é uma coisa certa, é uma coisa que nós sabemos. E uma coisa que nós não sabemos da volta de Jesus é o dia e a hora que ele irá voltar. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando eles tiveram a oportunidade, no livro de Mateus, no capítulo 24 e o versículo de número 3, quando eles estavam ali sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até Jesus e em particular e disseram a Jesus, nos declara quando serão estas coisas e qual será ou qual haverá o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos ficaram curiosos em saber quando é que Jesus iria voltar, e eles aproveitaram o momento e perguntaram ao próprio Cristo, mas Jesus ele não revelou a data que ele iria voltar aos discípulos. Um certo homem, por chamado de Guilherme Miller, ele chegou a colocar data para a volta de Jesus Cristo, isto no ano de 1843, dizendo que Jesus iria voltar naquela data. Só que ele se decepcionou porque Jesus ele não voltou. Um grupo chamado aqui no Brasil de Borboleta Azul, o líder dele chegou a afirmar e fazer os cálculos dentro dos seus estudos no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 35, e ele chegou a dizer que no dia que Jesus voltar, vai acontecer um grande dilúvio, e os seguidores desse homem, ou desse grupo, chegou a se encontrar, a se marcar, e eles começaram a ficar preocupados, e pela data que o líder havia marcado, eles pegaram canoa, eles se prepararam, eles ficaram agoniados, porque iria acontecer um grande dilúvio, segundo o líder dele, e eles se decepcionaram mais uma vez, porque Jesus não voltou na data que o líder deles havia marcado. Sabe por quê? Porque a data Jesus não deixou marcada. A data da volta do Senhor Jesus Cristo é iminente, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 1000 anos, pode acontecer daqui a 2000 anos, mas uma coisa é certa, Jesus ele vai voltar, e você deve estar preparado para que no dia que ele voltar, você também possa subir juntamente com a igreja do Senhor. Os irmãos lá da igreja de Tessalonicense ficaram preocupados, os novos convertidos, dizendo, quando é que Jesus vai voltar? Será que está perto dele voltar? Será que ele vai voltar agora? E o apóstolo Paulo, pregando para a igreja de Tessalonicense, ele começa a dizer, olha, o da vinda do Senhor vai ser como um ladrão de noite, que ele vem para assaltar uma pessoa, para roubar uma pessoa. Paulo compara a vinda de Jesus como um ladrão que vai roubar alguém. Isto é de repente, você não sabe o dia que o ladrão vai na sua casa, você não sabe o dia, a hora que o ladrão ele vai lhe roubar, que ele vai tirar os seus utensílios, que ele irá chegar para você. É de repente, quando você menos imagina. Assim vai ser a volta de Jesus Cristo, vai ser de repente. Quando você pensar que vai ser aqui 2000 anos, não, Jesus volta agora. Quando você pensar que está longe demais, Jesus pega, chega, volta e lhe pega despreparado. Também o próprio Jesus chega a dizer que na sua volta muitas pessoas vão estar desapercebidas, e ele faz uma comparação com o dilúvio. Quando Noé pregou o evangelho, Noé falou do amor de Jesus Cristo, falou que o dilúvio ia vir, e as pessoas ficaram como se nada iria acontecer, dizendo que Noé estava doido,
doido, que não iria acontecer nada. Ficaram como se estivesse tudo normal. E quando eles menos imaginavam, o dilúvio veio, o dilúvio aconteceu e pegou todo mundo desapercebido. As pessoas que não estavam preparadas, todas elas morreram, todas elas pereceram, e só escapou Noé e a sua família. Assim vai ser no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. As pessoas nos dias de hoje estão desapercebidas, estão vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Hoje em dia nada mais é pecado, tudo hoje em dia é normal, não existe mais pecado para as pessoas. Mas eu quero dizer que o que era pecado há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo disse que era errado, ainda continua sendo errado. E se você não aceitar a Jesus Cristo, você irá ficar aqui na terra. Jesus, ele irá voltar a segunda vez, como o escritor aos Hebreus nos diz. E como eu já disse, a primeira vez que ele veio aqui na terra, ele deixou seus sinais. Antes dele vir, ele falou como é que iria vir. Ele mostrou os sinais da sua vinda. E como eu também já falei, não existe data marcada, mas como a primeira vez tinha os sinais, a segunda vez também tem os sinais. Jesus também deixou os sinais para nós acompanharmos a sua segunda vinda. Lá no livro do Evangelho de Mateus, ele começa a ensinar os seus sinais no capítulo 24. E o primeiro sinal que Jesus diz ali é que muitos iriam vir no seu nome e enganarão a muitos, dizendo que ele seria o Cristo. Isso é, iria aparecer pessoas na terra, Jesus estava dizendo, que iriam se passar por ele, dizendo que era Cristo. E quem acompanha bem, assiste televisão, sabe muito bem que isso não é novo. Um camarada por nome de Henrique Cristo, ele apareceu aí nos canais de TV aberta, pela SBT, pela Rede TV e outros canais, se dizendo se passar por Cristo. Arrumou vários seguidores, várias seguidoras, discípulas, se passando por Jesus, dizendo que era ele. E isso é um dos sinais que Jesus disse que estava perto da sua vinda. O segundo sinal que Jesus vai falar também é que quando estivesse perto dele voltar, iriam escutar rumores de guerra pelas terras. E quem não ficou espantado quando quase o Brasil ia entrando em confronto com a Venezuela, a China, os Estados Unidos, e havia rumores de guerra dizendo que iria acontecer uma grande batalha, uma grande guerra. Quem não ficou com medo? Isso estava predito na palavra de Deus. Isso estava escrito. Jesus disse que iria ouvir rumores de guerra. Jesus também diz na sua palavra, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, que quando ele estivesse perto de voltar, iria acontecer vários terremotos em vários lugares na terra. Mas um sinal da volta de Jesus Cristo, ele dizendo na sua palavra, o nosso Brasil, ele está situado no centro da placa sul da América. E sabemos que atinge a mais ou menos 200 quilômetros de espessura essa placa, chamada placa tectônicas. Essas placas são aqui causas terremoto, mas no Brasil raramente acontece terremoto. Mas se você for pesquisar, você for ver, já aconteceu vários terremotos no nosso país, no nosso Brasil. Várias pessoas já sentiram tremores, já chegou até a desabar casas, edifícios, lugares, por intermédio de terremotos. No ano de 1995, 55 melhor dizendo, lá no Mato Grosso, aconteceu um terremoto. No Rio de Janeiro também já aconteceu um terremoto. Isso é um dos sinais da volta de Jesus. Jesus dizendo, eu estou perto de voltar. Eu estou perto de vir pela segunda vez. Eu estou perto de voltar para essa terra, para arrebatar o meu povo. O quarto sinal que Jesus vai falar no seu texto é que haverá fome na terra. E não é qualquer fome, é muita fome haverá na terra. A Secretaria de Saúde, chamada ONUS, ela alertou e ela publicou, anunciando que mais ou menos 20 milhões de pessoas morrem por ano de fome. Dessa sepultura, sem se alimentar. O Sudão, a Somália, o Iêmen, a Nigéria estão aí passando fome, estão passando por um momento difícil. Vários e vários outros países
No nosso Brasil, aproximadamente 5.000 pessoas morrem de fome. 5 milhões, melhor dizendo. Mas eu quero lhe dizer que vai chegar um dia que vai haver uma fome maior do que esta aí que está acontecendo. E que está predita pela palavra de Deus lá no livro de Amós, no capítulo 8, e versículo 11, e versículo 12, onde a palavra de Deus diz assim, ó, eis que vem dia, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E ele diz, andarão errantes no mar, de um lado para o outro, do norte para o outro, e correrão para toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Vai haver uma fome maior do que esta, que está matando, levando as pessoas à sepultura. A fome da palavra. Vai chegar um dia que você vai procurar este culto nesta manhã, e você não vai encontrar, porque a igreja já foi arrebatada. Vai chegar um dia onde você vai correr para os templos da igreja. Você vai correr para as igrejas e você não vai encontrar o povo, porque o povo já saiu dessa terra. Fome da palavra. Fome e sede de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, e não vai encontrar. Enquanto muitos hoje estão rejeitando a mensagem, estão rejeitando a palavra, vai chegar o dia que Jesus disse, vai haver fome. Não é de pão, não é de sede, mas de ouvir a minha palavra. Vão correr para um lado, vão correr para o outro, e vão dizer, cadê os irmãos? Cadê aqueles crentes? Não vão estar mais aqui na terra, porque Cristo arrebatou a sua igreja, e você estava despreparado, você não aceitou, você só ouviu a mensagem, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, não deu ouvido à palavra de Deus, não quis se arrepender dos pecados, e ficou. O quinto sinal que Jesus vai falar é que iria vir antes dele vir, que iria acontecer peste na terra. No livro de Mateus ele fala peste. No livro de Lucas aparece a palavra epidemias. Iria aparecer vários tipos de doença. Vivemos em um tempo onde a sociedade vive dependente da medicina, de remédios. Vivemos em um tempo onde as pessoas mais ficam doentes. São doenças de todo tipo. Doença na pele, doença psicológica, doença de todo tipo aparece. Todo dia aparece um tipo de doença, aparece um tipo de peste. Quem jamais iria imaginar em coronavírus? Quem mais iria imaginar nisso? Nunca iria imaginar. Sinais da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrando para a humanidade que Ele irá voltar, que Ele irá chegar, que Ele está perto de voltar. Vivemos em um tempo onde as pessoas mais vivem doentes. Jesus, Ele está voltando, meu amigo. A sua palavra diz, como eu já li nesta manhã, Ele aparecerá a segunda vez. E essa segunda vez vai ser de repente. Vai ser no momento em que você menos imaginar, que você menos está esperando. Jesus Cristo, Ele irá aparecer. E se prepare. Prepare a sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor. Tome o conselho do que o profeta Isaías diz no capítulo 55. Deixe o homem ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que Ele é muito grande em perdoar. Se converta a Jesus Cristo. Deixa o caminho ímpio, deixa o caminho do pecado. Aceita Jesus Cristo. Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados nessa manhã. A sua palavra, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 8, versículo 9, diz: se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aceita Jesus Cristo nessa manhã. Entrega a tua vida a Jesus Cristo nesta manhã. As portas estão abertas ainda, a porta da graça. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele não quer que você venha se perder, que você vá para a perdição eterna. Não. Jesus, Ele ama você. Ele ama a sua alma. Ele quer lhe salvar. É o desejo dele nesta manhã. Ele mesmo diz no Evangelho, na carta a 1 Pedro, Ele diz que o desejo dele não é que ninguém venha se perder, mas que todos venham ao pleno conhecimento e se arrepender dos seus pecados.
É o desejo de Jesus salvar a todos. A salvação está aberta para todos. E a decisão e a escolha é sua. É você que escolhe. É você que decide para onde você quer ir. E nesta manhã, mais uma vez, como todos os sábados, o nosso pastor está aqui falando e pregando. Mais uma vez, a porta está aberta, o caminho está aqui. Mais uma vez, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E que tem poder de perdoar os teus pecados, só Ele, Jesus Cristo. Jesus é quem perdoa pecado. Ninguém mais pode perdoar pecado, só Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí a palavra de Deus sendo anunciada. Esse é o nosso compromisso com você e com Deus, é anunciar a palavra verdadeiramente como ela é. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor para a glória do nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão, vai louvar o nome do Senhor Jesus. Irmão Manuel está com a oportunidade para adorar o nome de Jesus. Chegando aqui, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aos queridos ouvintes da palavra de Deus com um bom dia de salvação. Glória a Deus. Disseram pra mim, sujeito não há jeito Pra você. Disseram pra mim, agora o que você irá fazer? Amigos se foram, sozinho fiquei, cercado por muralha, eu me vi em covas profundas, de lá eu orei, Aleluia. Deus na sua mão me estendeu, levantou Jesus, Me levantou. um gato jogado fora, Jesus levantou, me levantou Jesus, me levantou. Agora quem canta vitória sou eu. Aleluia. Aleluia. Glória. Disseram pra mim, verdadeiramente teu Deus é Deus. Disseram pra mim, quem diria você de novo venceu? Surpresos ficaram, não esperava. Derrotado muito, me considerava. Porém a vitória em Cristo alcancei. Deus a sua mão me estendeu, me levantou Jesus.
assim eu agradeço a minha vida e a minha oportunidade. Muito bem, meus irmãos e amigos, é a igreja Assembleia